Boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos. Não tem ninguém ainda, mas a gente já vai cumprimentando as pessoas. Hoje começaremos, a falar sobre as virtudes. Oi, Isaac. As virtudes dentro da pedagogia clássica, tá? Eu vou falar aqui, a aula foi bem interessante, uma aula meio complicadinha, mas a ideia é compartilhar com vocês aqui o que a gente não pode receber as coisas sem avaliar dentro do nosso contexto cristão, né? Eu acho que existem coisas muito boas para a gente falar sobre as virtudes, mas existem alguns perigos também. Eu sinto isso, tá? Eu acho que é porque eu já caí nisso, né? E aí, tudo bem com vocês? Então vamos lá. Quem tá aqui? Vamos ver. Espera aí. O Isaac tá aqui. Luana Laura está aqui. Adriele está aqui. Elizabeth está aqui. Então, boa tarde a todos. Vamos lá, vou prestigiar vocês que chegaram aí. Vocês sabem que isso aqui não é com hora marcada, deu certo de entrar agora, então, mas sempre à tarde eu vou estar entrando para estar conversando com vocês, tá bom? Então, a gente vai falar o seguinte, a gente tem falado sobre os princípios da pedagogia clássica, aquilo que tem que nortear a nossa aula, a nossa conduta diante da educação. E ela vai muito mais além do que normalmente se vê. É só a gente fazer uma análise de nós como alunos, os mecanismos, as coisas que aconteciam em sala de aula, né? Quando nós estávamos estudando nas escolas, faculdade, etc. E a gente tem visto que é muito além do que fomos ensinados, né? Então nós já falamos sobre festina lenta, nós já falamos sobre multum non multa, nós já falamos sobre repetitio mater memoriae, nós já falamos antes de ontem, né? Cantos e a música dentro da educação, nós falamos sobre o maravilhamento e a curiosidade, sem o maravilhamento e a curiosidade é impossível aprender, e hoje nós vamos falar sobre cultivando os hábitos do aprendizado. E aqui é o enrosco, né? Porque nós viemos de hábitos ruins, então a gente precisa refazer o caminho do que seria uma formação de hábito para o aprendizado da educação clássica, não é? E eu vejo assim, criação de hábito é lutar contra a carne. Eu não vejo de outra forma. E eu acho que só é possível acontecer isso através de uma unção, na verdade de um reconhecimento, né, do pecado, porque sem isso é impossível a gente avançar no sentido de realmente de que a educação aconteça. Eu não sei se vocês viram, eu coloquei um post, eu coloquei nos stories falando do filme King Williams, acho que é Williams, né? Que é o pai da Serena e da Venus Williams, né? Que são as tenistas aí que ganharam não sei quantos prêmios no Wimbledon. É uma história assim. Eu recomendo o filme, falou muito comigo, né? E aí o que eu vi ali naquele filme trazendo para a realidade aqui da educação clássica? Ali foi a formação de hábito. Então a gente tinha um pai e uma mãe que acompanhavam as meninas. Ele antes mesmo, tem spoiler, então, antes mesmo, não vou contar tudo, mas só o que encaixa aqui. Ele já sabia o direcionamento que ele ia dar para as meninas, ele sabia do valor das meninas e ele sabia do esforço que ele teria que fazer para as meninas, gente, mas não era esforço. Ele levava aquilo com uma naturalidade, com uma clareza, com um amor. O amor faz isso, né? E levou as meninas onde as meninas chegaram. Ele era vigia noturno. E a mulher trabalhava, não sei como se era assistente de enfermagem em hospital, na área da saúde. E ele formou 5 meninas, sendo que no filme aparece que a filha mais velha era valedictorian. Tem um termo lá que a melhor aluna do high school ganha esse título
E normalmente esses alunos ganham bolsa. Todas foram muito bem sucedidas e ele tinha um plano para Vênus e para Serena. Então ele formou os hábitos das meninas de estudo, elas sempre foram boas alunas, mas elas treinavam e eu assim, o que eu senti ali? Existia um maravilhamento. É King William, se eu não me engano, é King William ou King Williams, o nome do filme, tá bom, Ju? Então, ali o que eu vi? Formação de hábito. Simples assim, né? E para que a educação aconteça, uma das pernas da pedagogia clássica é o que é a formação do hábito. Não tem para onde a gente correr, tá? E qual o objetivo, né? Tá bom, Cristiane, mas que isso leva aonde? A formação do hábito, na verdade, para esse aprendizado para o aluno, faz com que ele seja um buscador. Ele seja não uma pessoa passiva, mas uma pessoa ativa. Ela desenvolve a capacidade de ser seu próprio professor. Então ele não precisa mais de alguém tangendo o boi, vamos. Claro, ele fala até aqui, é verdade isso, no lower school, que a gente diz aí, até a terceira série, e aí o middle até sexto ano, é onde a gente faz mais força para a criação do hábito e depois é consequência. Por isso que muitas vezes já vi casos, né, de mães que educaram os filhos em casa. Eu tenho visto alguns blogs americanos de mães que depois no high school colocam os filhos para a escola até por demanda dos filhos, os filhos pedem. E essas crianças, esses adolescentes, eles têm a performance deles é muito superior. Por quê? Porque foi criado o hábito do aprendizado. Eles se tornaram seus próprios professores, tá? E como que a gente faz isso? Isso aqui é todo dia, não tem muito segredo, isso é diário, né? Então quando a gente fala, por exemplo, eu não sei vocês, né? Eu vou falar da minha rotina, e eu acredito que existe sempre oportunidade de melhora. Então isso aqui eu já estou fazendo uma análise para eu melhorar, mas quando a gente vai começar a aula, as meninas têm que estar penteadas, só libero o pijama num dia muito frio, né? Quando tá inverno muito frio. Mas no geral as meninas têm que estar arrumadinhas, né? Com o cabelo arrumado. A mesa tem que estar arrumada depois que a gente termina a aula, não ficar aquela bagunça, tudo jogado. Elas têm o hábito também de não atravessar uma a outra quando a gente está fazendo uma aula em conjunto, se respeita uma a outra. Eu também deixo, muitas vezes matemática assim, então eu ensino, às vezes leio porque o material delas é em inglês, então às vezes é complicado, né? Você vence a barreira da língua, mais a da matemática. Então eu leio junto, entendeu, compreendeu, ok. Agora você vai fazer exercício sozinha. E elas fazem os exercícios sozinhas. E depois, se tem dificuldade, eu ajudo, mas eu não pego na mão e faço tudo junto. Então, nesse hábito, o que eu estou gerando ali? Uma autonomia. E o hábito é repetição de práticas. Se a gente não tem uma repetição de práticas, que aí eu volto para a cena lá do pai das irmãs Williams, elas iam ser o que são, se não houvesse repetição de treino, de direita, de esquerda, de rapidez em subir e descer na quadra, de direita e para esquerda também com velocidade na quadra, não teria. Então é isso que a gente precisa fazer exaustivamente, tá? Para que isso aconteça, a gente também precisa formar um hábito, que eu acho que esse é difícil, né? Que é você receber, porque aprendizado só acontece quando a pessoa quer. Então, esse negócio de educação para todos, né, isso é uma mentira. Receber e aceitar o que está estudando. Isso que é o difícil, porque para isso a pessoa tem que se colocar num papel de humildade, de querer aprender aquilo. Aí entra o maravilhamento, vocês percebem como que tudo está interligado. De forma que elas recebam e aceitem o que estão estudando e que a partir daí trabalhem por si mesmos, né?
Então a gente tem um trabalho desde pequenininho formando isso. E eu já percebo isso, tá, minha filha Isabela? Isabela tem 13 anos. Então Isabela hoje, como eu acho que eu consegui que ela fosse mordida pelo bichinho da linguagem, hoje Isabela estuda japonês desde agosto do ano passado sozinha. E ela faz conexões com português, ela faz conexões com inglês, ela faz conexões com latim. Mas eu não estou cobrando nada, nem falei nada, foi interesse, partiu dela. Então a Isabela, ela está trabalhando para ela mesma. Eu não preciso mais ficar tangendo ali, vai. Mas por quê? Porque foi um trabalho diário, de tijolo por tijolo, para que isso acontecesse. Precisa melhorar? Precisa. Sempre precisa. Eu não estou aqui, meninas, né? E o Isaac está aqui, mas eu não preciso falar de que eu não sou perfeita, pelo contrário, eu sou super falha. Então, quando eu assisto uma aula dessa, eu faço repensar até na minha vida, tá? Tudo bem? Até aí? Quem fala muito de hábitos é Charlotte Mason. Eu não li, ela tem um livro específico para isso, eu vou ver se depois eu pego aqui e passo para vocês. Até uma seguidora mandou mensagem para mim pedindo os livros de referências para o estudo da educação clássica em si. Eu vou colocar lá no Telegram, acho que eu ponho no feed também. Tem uns aí de indicação do professor Perry, que está lá no... que o pessoal da Trinitas traduziu, então eu indico. Mas depois eu posto, tá? Eu acho que é importante a gente gastar tempo com aquilo que realmente vai trazer resultado para a nossa educação, né? Para que a gente possa educar os nossos filhos, tá bom? E aí, mas ele falou algo que eu achei interessante, que é o quê? Que a Charlotte disse, a Charlotte Mason disse assim, hábito é como fogo. O fogo pode ser bom, pode te aquecer, ou hábito, o fogo pode ser ruim e te queimar. Então, existe uma analogia da educação clássica que diz que a educação clássica é como se fosse um jardim. E o jardineiro, quando ele vai cuidar do jardim, o que ele faz? Ele tira as ervas daninhas. Então vamos enxergar aí os hábitos como ervas daninhas. Se a gente não coloca bons hábitos, os maus hábitos estarão implantados. Então nós precisamos substituir os maus hábitos pelos bons hábitos, tá? Deixa eu ver aqui. Então, um hábito, por exemplo, que é extremamente importante, eu não sei se vocês lutam contra isso, gente, porque nós vivemos um mundo muito rápido, né, que demanda a nossa atenção o tempo todo, que é o da atenção. Então, diz assim, ó, nenhum hábito é tão valioso quanto o da atenção. Ele não é apenas um hábito, ele é como se fosse um estandarte de uma pessoa educada. Então, eu vou falar para vocês a minha luta. Eu faço a aula. Essa aula teve 40 minutos. Eu sento em frente ao computador. Mas dentro do computador tem o meu WhatsApp, tem o meu Telegram. E aí ele começa a apitar. A minha tentação, mesmo que o meu celular esteja longe, a minha tentação é parar a aula para ver. E eu tenho feito esse treino. Não, eu vou assistir a minha aula. Minha aula é de 40 minutos, eu vou assistir a aula e eu vou assistir a aula. E ali eu sento, então eu estou o quê? Forçando o hábito da atenção. Como que fazer? Eu não tenho assim, normalmente eu não tenho muito esse problema com as meninas. Porque eu acho que até porque eu dou a aula, a maior parte da aula é com as duas juntas, né? Eu imagino como seja isso com mais crianças. Mas é um hábito complicado e extremamente necessário, o hábito da atenção. Sem esse hábito da atenção, então você vai ter o quê? A desatenção. Vai aprender? Dificilmente. Até aí tudo bem? Vocês concordam? Quem tá aqui? É isso, não é? Então, os hábitos são inevitáveis. Os bons ou os ruins. Então, se a gente não tirar o ruim e colocar o bom, porque a erva daninha, gente, você não precisa plantar, ela nasce. Assim somos nós. Por causa da nossa raiz adâmica pecadora, nós normalmente temos hábitos ruins. Por exemplo, eu fiz um propósito esse mês de não sair coisas torpes da minha boca. Então, falar mal de alguém, criticar, é difícil.
falar coisas que saiam da minha boca que sejam ruins, maldizer, reclamar, como é difícil. Mas deu umas escorregadas, mas tô vencendo, graças a Deus. Tudo bem? Então, desenvolver bons hábitos é difícil, especialmente hábitos que te servirá, né? Aquilo que vai ser bom e que são difíceis de reter. Então, por exemplo, outro hábito, tem um hábito de beliscar. Eu não sou uma pessoa obesa, mas eu engordei. Quem viu aí tem meu Se Cuide, que eu peguei Covid ano passado, comecei a fazer Eu sempre tô nessa coisa de buscar, entender, melhorar a alimentação, não sou uma pessoa conformada, né? Mas aí os carboidratos começaram a entrar na minha vida de novo, aí me lasco. Eu e os carboidratos não somos amigos, então agora eu tô retomando, porque é um mau hábito, beliscar é um mau hábito. O ideal que é comer quando eu vou sentar à mesa, não ficar pegando coisa e comendo, né? Por exemplo, o castanho de caju, minha mãe trouxe pra mim, é uma luta, porque eu não consigo, gente. Eu vou comer um punhadinho. Não, se deixar eu como o saco inteiro, depois quase morro. Então é difícil, então é um mau hábito. Então, vai comer? Tá, mas que põe um punhado em cima da mesa, que come em cima da mesa. Não ficar nessa coisa de é um mau hábito. E esses maus hábitos, que às vezes são tão pequenos, eles vão interferindo na nossa vida de uma forma tão maligna, faz a gente perder tempo, né? E veja, nós como educadores, nós somos exemplos para os nossos filhos. Então, se eles não veem essa luta diária, busca, né? É isso que eu queria falar aqui. Eu sempre coloco, a gente tem que buscar no Senhor. Senhor, eu estou com essa dificuldade, me ajude, querido Espírito Santo, me dê armas para que eu consiga vencer isso. Não tentar no braço, porque eu acho que no braço a gente só se frustra. Mas se a gente buscar a Deus, Senhor, eu tenho essa dificuldade, por exemplo, de beliscar, tenho que colocar isso no altar do Senhor, me ajuda a me lembrar, porque às vezes a gente tem tanto, o hábito está tão incorporado, que eu vou lá e eu nem percebo, depois que eu comi que eu vi, entende? Então é isso. Então, ó, hábito vem da palavra latina, que significa habito, que significa permanecer, morar. Então, o hábito, ele é isso, né? O ruim ou bom, ele entra e permanece. A praga, quando é ruim, e quando é bom, por exemplo, eu tenho hábito de leitura diária. Parece que se eu não fizer isso, meu dia não existiu. Então, é um hábito já tem incorporado na minha rotina. Estudar, ler a Bíblia. Eu não sei se vocês estão tendo problema de água aí, mas eu tô tendo. Então, quando tem água aqui, eu sou igual louca, mas eu antes fazia um particionamento. Tudo isso é hábito. Cuidar da casa. Tem gente que cria os filhos. Eu sempre fui xiita. Isso para o bem ou para o mal. Quando a Isabela nasceu, eu comprei aquele livro Encantadora de Bebês. Não sei se vocês conhecem. Encantadora de Bebês, porque eu preciso de rotina. E eu cheguei com aquele pacotinho em casa e falei, gente, o que é isso? E agora? Né? E eu precisava criar uma rotina com ela. Eu precisava que ela tivesse horário para acordar, horário para dormir, horário para comer, horário para brincar. E sempre foi assim desde bebê. Tem um lado bom e um lado ruim. Ela é até hoje super assim, sistemática, como eu. A Rafa também, né? Mas com a Isa foi muito mais. Só que assim, quando a gente tava fora de casa ou viajando, era uma luta, porque na hora de dormir, ela queria dormir aonde? No berço dela. E ela é colérica, né? E tem temperamento colérico. Então, era uma luta. Mas 85% do tempo eu não tive problema com ela, porque ela era habituada, ela tinha um hábito com os horários, tudo bonitinho. Então, isso é bom e ruim, né? Pra mim, quando ela nasceu, eu fiz isso e super funcionou. Então, vejam, vamos jogar agora isso aqui para nossa educação, né? E como isso é importante? Então, ter o hábito da organização da mesa, de eu fazer uma oração antes de começar a aula,
de ter sequência de aula, de saber o que eu vou estudar agora. Aí entra a questão do planejamento, que eu já falei que eu não gosto de ser muito assim rígida nisso por causa do escolher, mas é a sabedoria. Mas a gente precisa ter esse olhar para a formação do hábito, tá? Então, qual seria, né? Um desses hábitos, a disposição. Então, gerar esse hábito da disposição do quê? Desse mindset, dessa mente pronta. Ah, agora eu vou estudar, agora eu vou ter o meu tempo de aprendizado. Não é uma coisa simples de se fazer, porque existe o dia da preguiça, aí para vocês tem também, aqui em casa tem o dia da preguiça. Vejam como é sério. O hábito da disposição de aprender. Essa palavra disposição vem da palavra latina que significa que é dispono, que significa estar pronto, né? Não ficar aquele negócio, vamos para aula, mas dá horário e tá todo mundo já sentado com o seu material aberto, já pronto, disposto. O outro, a disciplina. Isso aqui é só o início, tá, gente? A gente vai ter aí mais 2 aulas só sobre isso. Essa é a parte 1, tá bom? A disciplina. A disciplina, os nossos alunos, nossos filhos, nossos alunos precisam ver essa disciplina em nós. Então, por exemplo, se você é uma pessoa que chega atrasada, seus filhos estão vendo isso e vão aprender isso, para o bem e para o mal. E a disciplina é um treinamento do ato de acordo com as regras. Então, se eu tenho uma disciplina, minha aula começa às 8 horas, 8h30. 8h30 estejam lá. Tem horário para acordar, tem horário para dormir. Disciplina. Ter horário de fazer a tarefa sozinha. Ter disciplina para dobrar uma roupa e guardar. Disciplina, por exemplo, aqui na minha casa, aqui é dividido. Então, por semana. Então, uma semana a Isabela e a Rafaela, elas cuidam da louça. Eu acabo o almoço, eu fico na mesa. Quem é responsável por sua semana já começa a tirar a louça, limpar o prato, lavar a louça, guardar a louça e limpar a pia. Não é minha tarefa. Por quê? Porque nós criamos o hábito e a disciplina de se respeitar ali. Essa semana a tarefa é minha. Deixa eu ver mais. Então, nós, como educadores, modelamos os hábitos em nós para que os nossos alunos vejam os hábitos em nós e também os pratiquem. Senão fica aquele discurso de hipocrisia. Ah, faça o que eu falo e não o que eu faço. Então, se você quer que o seu filho tenha o hábito de leitura, tenha o hábito de leitura. Se você quer que o seu filho tenha o hábito de organização, seja organizado. Seja organizado. Senão, não vai. Não adianta. Ok? Deixa eu ver mais o que tem aqui. Gente, quem é disciplinado vai longe. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de conviver ou de conhecer pessoas disciplinadas, pessoas que já foram atletas. Eu já tive a experiência. É outro nível. Ju, a Rafa tem 10. Rafa tem 10 anos, a Isa tem 13 anos. Tem 2 anos e 8 meses de diferença as duas. Mas elas arrumam a cama delas, né? A minha mãe e meu pai vieram pra cá agora, esse fim de ano. Meu pai e minha mãe ficam bestas, assim, com o comportamento delas, sabe? Elas ficaram no hotel com os meus pais e a minha mãe tava dormindo no colchão. E aí minha mãe acordou o primeiro dia. Minha mãe acordou, foi ao banheiro, quando ela voltou a cama dela estava arrumada. A Isabela tinha arrumado a cama sem ninguém pedir. Então vejam, na verdade a gente começa a ver o quê? Que você começa a criar um filho para ele ser livre. Isso é educação clássica, né? Quando a gente fala, eu gosto muito da parte prática das coisas, né? Quando a gente fala de educação clássica, que a gente fala assim, por que são artes liberais? Porque libera os filhos, eles ficam livres para pensarem, para agirem, a maturidade, tudo isso é gerado desde pequenininho e vem vindo.
dentro do que é o conceito de educação clássica. Que isso vale pra gente também. Eu também comecei a me tornar uma pessoa livre, né? De questionar as coisas, de analisar o mundo. A gente vai ver aqui mais pra frente, mas analisar o mundo como um todo, não como coisas particionadas, disciplinas particionadas, a história separada da literatura, separada da geografia. Não, é tudo a mesma coisa. Às vezes eu recebo mensagem de mães falando assim: ai, mas o que você dá de geografia? Eu dou de geografia aquilo que é interessante. Eu estou estudando a Bíblia. Vamos aqui abrir o mapa de Israel. Vamos ver o caminho que Jesus fez. Ele fez esse milagre aqui. Ah, ele veio para cá. Ah, olha só. Nossa, quando será que Jesus andou, hein? A gente estuda geografia assim. Eu não tenho um caderno de geografia onde eu vou... Não, eu estudo assim. História, estudamos pela linha do tempo. Às vezes, vamos fazer um estudo. Por exemplo, eu estou terminando um livro da Alcott com elas, que é a Rapaziada da Joe. Esse é o terceiro. Então, nós lemos Mulherzinha, depois Rapazinhos, e agora estamos terminando Rapaziada da Joe. Puxa, vamos estudar o que foi essa época. Foi, acho que depois da Guerra Civil que teve lá nos Estados Unidos, porque o pai delas foi pra guerra. Sabe, tentar localizar, elas eram da onde? Quem era a Alcott? Ela morava com quem? Quem foi essa autora? É assim, né? Não é aquela coisa presa. Ah, eu tenho um currículo. Não, não é um currículo, é a vida. Vamos estudar a vida, aquilo que chama a nossa atenção, aquilo que traz o maravilhamento que falamos ontem. Então, precisamos modelar nossos comportamentos, nossos hábitos, para só assim nossos alunos, para que eles sejam modelados em seus hábitos e não fique um discurso hipócrita. E criança, adolescente é mestre em descobrir e achar a hipocrisia, né? Por que a gente faz isso, né? Porque isso traz... Por que a gente fala que trabalhar a virtude é trabalhar o intelecto? Porque vai fazer o nosso aluno livre. E o que seria esse espírito anti-intelectual? Então, anti-hábitos, né? O que seria? Eu vou só ler isso aqui, Ju, aí eu vejo o comentário. Diz assim: o espírito anti-intelectual dos nossos tempos, ele é subjetivo. Ele diz assim: qualquer coisa que eu sinto é o que eu vou fazer, é o que eu vou atrás. Gente, isso aqui é o espírito do anticristo, não é? É. Por quê? Na verdade, a gente cria o aluno para que ele seja intelectual, isso que ele seja uma pessoa livre, para que ele busque a verdade, ele seja um seeker, que eu falei, né? Um buscador, um cavador da verdade. Ele não aceita as coisas de forma subjetiva. E nós vivemos hoje no mundo do subjetivismo. Eu sinto que hoje eu sou uma coisa e eu sou. Eu sinto, mas é a verdade? O relativismo da verdade, né? A verdade é uma só. Eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Essa é a verdade. E o que é relativismo é contrário à verdade e ao espírito do anticristo. Deixa eu ver aqui onde eu falou. Aquilo luto muito para ser disciplinado e para ensinar isso. Comecei tarde, então vejo que a luta é maior, mas ainda assim não é em vão. Nunca é em vão. Enquanto há vida, enquanto a gente está aqui nessa terra, é porque Deus quer dar a vitória. Deus quer que a gente melhore. Deus não quer ver a gente como Gabriela ou nascer assim. Às vezes você viveu numa casa onde não te ensinaram a formação de hábitos. Meus pais foram maravilhosos, me ensinaram vários hábitos. Outros não. Outros eu tive que buscar. Eu tive que fazer o trabalho de casa e muitos ainda não consegui. Então, quando eu falei para vocês aqui que eu belisco, é um mau hábito. Isso interfere diretamente na minha saúde, então não presta. Quer dizer, nessa área, eu estou lá dando lado para minha carne. Tá errado? Entende? Então, sempre há tempo. Não se culpe. Eu sempre acho importante, assim, a gente começa o ano, coloque metas razoáveis, 3. Se você não arruma a sua cama, arrume a cama. E se você puder, compre uma aguinha de passar. Tem aqui, eu vou mostrar a minha. Ó, nem é dessa marca, eu preenchi.
tá? Ó, comprei no Mercado Livre, mas essa aqui é da Aroma, não sei o que, eu não lembro. Mas tem essa aqui também que já tá acabando. Compre uma aguinha cheirosa, arrume a sua cama, espirra de manhã, já é outra cama. Você vai entrar no quarto, vai ter um cheirinho, entendeu? Não tem hábito de leitura? Deixa um lugar estratégico. Uma vez eu vi o pastor Joseph Prince, eu amo o Joseph, né? Gosto muito dele. Ele fala muito sobre graça. E ele falou que ele deixava a Bíblia do lado da mesa de centro, porque quando ele estava assistindo um filme, alguma coisa, dava um intervalo, ele abria e lia. Fora a leitura dele. Gente, as coisas são simples. Deus está vendo a intenção do coração. Tem um monte de gente que passa horas lendo a Bíblia e não pratica, não faz nada. Deus está vendo o seu coração. Eu quero ter o hábito. Começa assim, mas comece. Põe 3 alvos. Então, eu coloquei o alvo, eu não vou beliscar mais. Eu vou comer certinho, nos horários, sentada, porque eu mereço. Eu não preciso comer correndo, fazendo de conta que não, parece que não registra, né, quando belisca. Vocês entendem? Sempre a tempo. Como é que eu vou falar para minhas filhas elas não beliscarem seu belisco? Elas olham para mim e falam, mas você não tem muita moral não para falar isso. Vocês entendem? Deixa eu ver aqui, tem uma coisa legal. Aqui, ó. Esse espírito anti-intelectual, ele é individualista. Eu tenho a minha própria verdade. E é um espírito que busca os prazeres. Eu vi a Lara Nesteruk falando esses dias, falaram assim pra ela. Tem uns vídeos curtinhos dela no YouTube, aí tava assim. Ai, mas como que você consegue não quebrar a dieta? Ela não quebrando. Vontade daí passa. Às vezes te dá uma vontade de comer doce, mas você pensa, qual o benefício disso para minha vida? Você vê que a gente não entrou ainda exatamente nos hábitos dentro da educação, mas a gente está falando de hábito como um todo, né? E é verdade, mas a gente parece que é assim, né? É essa busca pelo prazer, atualidade, mundo que vivemos, a busca do alívio, a busca da facilidade. Antigamente, na época das nossas avós, se elas fossem comer um doce, elas tinham que fazer o doce. Às vezes era um doce de goiabada que ficava lá horas cozinhando na panela. Hoje a gente vai lá no mercado e compra um Mentos. Enfia tudo na boca, porque se deixar eu enfio, gente. Enfio tudo na boca de uma vez só. Então eu não compro, porque se eu comprar, eu não sei. Então eu não compro. Vocês entendem? Mas como é sério? É sério, gente, é muito sério. E foram fazendo a coisa de um jeito que pra gente ficar cada vez mais mole e fraco. Não tem outro adjetivo, é mole e fraco mesmo. Bom, tem uma frase aqui, ó. Eu vou tentar traduzindo pra vocês. Priscila, qual livro, minha querida, que eu falei agora? Qual que foi? Tem o do Sertilange. É muito bom esse livro, gente. A Vida Intelectual, acho que eu já li. Muito bom, tá? Eu vou ler aqui uma frase do Mortimer Adler, tá? Diz assim, vou tentar traduzir para vocês. O anti-intelectualismo, ele aumenta de forma extrema a sociedade de uma forma moral deplorável, né? Uma forma até de preguiça, de paralisia, né? É encontrado em pessoas onde os últimos objetivos na vida são o máximo prazer, o máximo de dinheiro, o máximo de fama, de poder. E sua motivação é expressa em gastar suas vidas naquilo que não é essa busca intelectual. Então, o que é? Gente, é recompensa agora. Então, vamos colocar isso para dentro da nossa aula. Quando a gente está ali, e esse ano, eu já até falei para as meninas, eu falei que eu liguei o modo Williams de aula. Eu vou pegar pesado esse ano, claro, levando em conta esse colei.
Porque a vida é dura mesmo. Quem quer moleza, senta no pudim. A vida é dura. Só estuda, né? Eu tenho que cuidar de casa, fazer almoço, comida, cuidar de roupa, estudar, dar aula para elas. Me virei mil, elas só estudam, me ajudam nessas coisas da casa. Então a vida é dura mesmo. Se a gente educa o filho para essa moleza, ele entra nesse mundo de decadência da preguiça, da má vontade. Minha mãe e meu pai vieram aqui e me contaram os horrores no prédio lá que eles moram, meu Deus do céu. O jeito que as crianças tratam os pais, mas por quê? Porque é moleza. Não me enche o saco, te dá um celular na mão e toca a vida aí. Exige esforço nosso. Enxergar as falhas, enxergar as nossas falhas, as nossas debilidades, os nossos maus hábitos, para tentar buscar em Deus melhorar isso. Encaminhar os filhos não é uma coisa fácil, gente. Quem fala que é fácil mente. E existe um mundo para nos distrair dos nossos alvos, objetivos, hábitos. Um mundo para fazer isso. Mas com o Senhor dá certo. Então, eu queria falar assim, o que é virtude? Virtude vem da palavra gregarete, que significa excelência. Então, a educação envolve o desenvolvimento das excelências apropriadas para esse aluno. Se não desenvolver essas virtudes, não vai. Por isso que eu disse que eu vejo lá, que eu li nos blogs americanos, mais ou menos dizendo que as crianças que estudam em casa, depois vão para o high school, se dão super bem, porque criaram esses hábitos de estudo, de não ficar ali só no que vai cair na prova, que é aprender mesmo, né? A virtude quer dizer um ser humano em sua plena capacidade. Então, quer dizer, um mau hábito te mostra o quê? Não está pleno. Os romanos chamavam de o ir, que significa coragem masculina. Isso é, uma excelência humana no geral, em tudo. Então, eu até li, onde que foi? Acho que foi no livro da Alcott. No livro, acho que é isso que você me perguntou, né? O livro da Alcott é o Rapaziada da Joe. Um dos meninos foi... Eu esqueci o que eu ia falar, gente. Vocês acreditam? Mas vamos ver se eu lembro. Mas é alguma coisa do livro da Rapaziada da Joe. Ah, lembrei. Ele conta uma história de um menino que era pobre, mas adorava estudar. Muito. Ela contou essa história pra eles, a Joe. E ele só queria saber de estudar. Só que a mãe era pobre, só tinha a mãe. E aí, a mãe tinha que trabalhar para sustentar ele ia para a escola. E o padre viu aquela situação, chegou para ele e falou: olha, se você não deixar faltar lenha, acho de lenha para tua mãe, no inverno, eu te coloco na minha escola para estudar. Que era uma escola lá estudar com ele, na verdade. Da paróquia, né? E aí, então ele teve que se preocupar com aquela lenha. E a mãe estava com um problema de artrose. Então a mãe ficou muito doente e ele teve que fazer a comida, cortar a lenha no frio, na neve, para que eles não morressem de frio. E o padre viu aquele esforço, porque o menino só queria estudar, mas ele percebeu que só estudar não podia, que ele tinha que ter essa coragem masculina, essa coragem, né, de homem, para assumir a posição que a mãe não estava conseguindo cumprir. E tomou a responsabilidade ali, trabalhou e o padre viu. E aí no Natal, o padre deixou uma pilha de achos de madeira para eles usarem, ia dar um tempo ali, ele não ia precisar cortar lenha. Então às vezes a gente fica também só nesse negócio de estudar e a casa tá um caos. Ou só estudar, os filhos estão com os dentes tudo arregaçado, o cabelo tudo arrebentado, não faz exercício físico. Veja como é sério, como é amplo.
envolve o nosso físico, envolve a nossa alma, envolve o nosso espírito, nossas disciplinas espirituais, a oração, leitura bíblica, participar do culto. Veja, emocional, não deixar que pensamentos ruins venham e fiquem, façam ninho, pensar aquilo que é bom, né? Buscar lá o filtro que tem na palavra, tudo que é bom, agradável, que é de boa fama, se é alguma virtude, algum louvor nisso, pensai. São hábitos. Quantas vezes a gente tem um hábito ruim de julgar os outros? Estou lendo lá em Orgulho e Preconceito, estou descobrindo que Lizzie é uma bela de uma julgadora. E aí eu me olho e falo, eu também sou. É ruim demais. Maus hábitos. É difícil, né, gente? É difícil. Eu acho que a educação clássica, a educação, né, a educação dos filhos, ela coloca um espelho na nossa frente e mostra coisa triste que você tá, hein, minha filha? No meu caso, né? Porque eu leio e falo, meu Deus, Senhor, como eu preciso melhorar. Como eu preciso melhorar, como eu preciso do sangue redentor de Jesus sobre a minha vida, porque eu sou trevas. Por mim, eu sou ruim. Eu não consigo fazer nada de bom. Mas obrigada, Jesus, pela sua graça redentora, né? Que faz a diferença, que transforma, que modifica, que melhora, que transforma. Transformação mesmo, né? Então aqui ele fala, definições de virtudes. Virtudes são, vou dar mais simples, é a saúde da alma. Então se a gente não tem virtude, não tem bons hábitos, a gente tem o quê? Uma alma ruim. Bom, é isso então, minha gente. Alguém tem alguma dúvida? Quer perguntar alguma coisa pra mim? A Ju hoje me mandou uma mensagem, a Ju Dávila. E aí ela me mandou uma mensagem e falou, ai, Cris, foi tão boa a sua live, parece que a gente tava batendo um papo. A ideia é essa, gente. Eu não sou detentora da verdade. Não sou. Mas dentro do que é a minha pequena experiência e daquilo que eu estou estudando, é desejo ardente no meu coração compartilhar com vocês, porque quando eu compartilho eu cresço e eu aprendo e é o meu serviço. Meu serviço está aqui. Tá bom? Então, indicações de livros. Sertilange, esse é meu Deus do céu, como que é? A Vida Intelectual. Excelente livro. Tá? Esses livros da Alcott também recomendo para a leitura em voz alta. Tanto a Mulherzinhas para as meninas, mas também dá para os meninos. E Rapazinhos também para os meninos, mas também dá para as meninas. O que mais? E é isso, gente. Vamos tentar fazer uma análise. Buscar no Senhor, Deus, o que eu preciso melhorar nos meus hábitos, nos hábitos dos meus filhos. O que a gente precisa melhorar. Tá bom? Vamos ver quem tá aqui pra mandar beijo. A Tami tá aqui. Elisângela. Oi, Elisângela. A Ju. A Valverde, né? Digna Boutique, um dia desse me mandou mensagem. Helena. Luciane também já me mandou mensagem. Tem umas pessoas que eu já conheço a carinha. Isaac aqui faz tempo, né, Isaac? A Priscila, a Adriele, a Kézia, a Karina, a Ingrid, a Gleice, a Jamília, a Elizabeth, já falei, né? Elizabeth desde o comecinho da live. Então é isso, menininhas e Isaac. Amém. Que bom, Isaac, eu fico feliz. A minha ideia é só essa, assim, de que, porque vocês, eu tô falando aqui um monte de podridão minha, né? Que eu preciso melhorar. Vejo lá a Lizzie, lendo Orgulho e Preconceito. Eu olho pra Lizzie e falo, gente, eu sou a Lizzie. Senhor, me perdoa. Não quero. Deixa eu ver aqui, Ju, o que você escreveu. Só pra complementar, porque sofro muito com essa luta de formação de hábitos, mas como disse, tenho visto avanço. É isso, é devagar, todo dia. Eu vi de uma psicóloga que é melhor uma família que não tem bons hábitos, assim. Mas... também não é o equilíbrio. Não pode ser um general. Eu tenho essa tendência. Não pode. É o equilíbrio que vem do alto. Deus vai guiando, Deus vai mostrando. Melhor é isso. Eu tô falando aqui da Lizzie. Literatura, gente, escrito lá em 1800 quebrado. Jane Austen escreve. Aí eu olho e falo Lizzie Cristiane.
Melhora, filha, melhora. Entende? Aqui, a Ju escreveu. Mas que demonstra que a luta para melhorar é isso. Do que pai já tem ótimos hábitos, mas são duros. É isso. Você viu, eu nem tinha lido e aí casou. Não adianta. É o amor. O amor faz isso. O amor, ele tudo suporta, tudo crê, né? Tudo coopera. O amor não é castrador, não humilha, não pisa, ele ensina. Vocês assistem, se vocês puderem, assistem esse filme do King William. É o Williams, gente? Será o Williams? É o Williams. Ele tem uma doçura pra lidar com aquelas meninas. Não era. Quem já assistiu o Whiplash? O Whiplash já é o diametralmente oposto. É um professor que maltrata o aluno, o menino fica com a mão sangrando. O pai delas não fez isso, ele até quis segurar elas ficaram 3 anos só treinando sem jogar, porque o pai tinha medo delas perderem a estabilidade. Então é o equilíbrio. E nós, na nossa natureza pecaminosa, nós somos desequilibrados, mas o Espírito Santo traz equilíbrio. Tô falando de cátedra isso. Deixa eu ver, a Tami também sou propensa a general, que Deus nos ajude. Ele ajuda, ele dá graça. Que bom, Luciene. Tá vendo? A gente não pode ser general, gente. A vida é muito curta. E a gente tem que imprimir nos nossos filhos o que é o amor. Sem o amor também aprendizado não acontece. Debaixo de chicote. Jesus já foi chicoteado pra gente não ser chicoteado. Né? Raquelzinha linda. O nome do filme é King Williams. Tá? Então, Silvana, também chorona não pode. Porque você tem que ser firme. Uma coisa que eu tenho ensinado pra Isabela, por exemplo, Isabela, ela perde a paciência e tal. Ô filha, se você se desestabilizar por uma coisa desse tamanho, e quando você passar por um problema sério, você vai perder a cabeça? Então você tem que ponderar os problemas e avaliar, vale a pena. Mas tudo isso, gente, é o equilíbrio. É o equilíbrio que o Espírito Santo dá. Tá bom? Bom, vou me embora que eu fiquei aqui pra caramba, né? Nem sei quanto tempo. Não tem mais ninguém não, né? Tá bom, gente. Então um beijo, fiquem com Deus, excelente semana. A ideia é só essas lives aí de segunda a sexta, tá? Enquanto eu for estudando os assuntos, eu vou passando com vocês, tá certo? Um excelente resto de dia, que Deus abençoe. E fique com Deus, tá bom? Beijo, beijo.